Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, o livro de Miqueias. Nós vamos meditar essa noite, pensar o livro de Miqueias, capítulo 7. Quero ler com você aí do versículo 1 até o versículo de número 7. Miqueias, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 7. A palavra de Deus diz assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cachos de uva para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com a rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita o suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro, guarda a porta de tua boca aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Meus amados, eu gostaria de pensar nesta manhã sobre este profeta, sobre a mensagem de Miqueias. E os irmãos irão perceber que Miqueias é extremamente atual. Quando você lê o livro de Miqueias, parece que você está lendo o jornal desta manhã. Quando você percebe a mensagem de Miqueias, quando você lê essas pregações de Miqueias, você está se deparando com uma realidade não muito distante do que a nossa realidade. Caio Fábio escreveu um livro, Elias está nas ruas. Quero me apropriar desse título e dizer que Miqueias está nas ruas. Miqueias prega hoje. Miqueias prega para nós. A realidade que Miqueias está inserido provavelmente, certamente é a nossa realidade. Amados, quando nós lemos este texto, e nós vamos olhar também outras partes deste livro, percebemos que Miqueias tem uma mensagem para os nossos dias. A palavra de Deus fala, e a palavra de Deus se aplica, e a palavra de Deus age para nós hoje. Mas eu quero pensar, amados, sobre quem é Miqueias. Miqueias é um homem simples, criado numa região simples de Israel, agrícola, proveniente do campo. Miqueias que exerceu o seu ministério dentro do ano 750 até aproximadamente o ano de 686, quase 30 e 35 anos de ministério. Ele que teve como contemporâneo o profeta Isaías, o profeta Amós, o profeta Oséias. Enquanto Isaías está pregando na corte, enquanto Isaías está ministrando para as elites, pregando os desígnios de Deus para o povo de uma classe social
acima, Miqueias está falando para o povo simples, nos mostrando uma verdade imprescindível, de que a palavra de Deus ela não conhece estratos sociais. A advertência de Deus é para o rico e a advertência de Deus é para o pobre. E quando nós olhamos para este período, nós estamos falando de um período pré-exílico, ou seja, antes de Judá cair, antes de Israel cair. E nós estamos falando daquele período crítico quando a maldade, o pecado, a idolatria, a perversidade assola graça a Israel e a Judá. E nós vamos perceber que este caminho de perversidade, de maldade, de pecado, de calamidade, vai conduzir aquele povo para o juízo, a saber, o primeiro juízo contra Israel, o reino do norte, com a invasão da Síria, e depois, 150 anos depois, a Babilônia que invade a Judá e leva cativo o povo de Deus. Nós estamos falando desse período de grande convulsão social, ética, religiosa, política, moral. Quando você percebe este capítulo 7 do livro de Miqueias, nós vamos perceber que essa realidade não é muito diferente da nossa realidade, da realidade da nação brasileira, da realidade do mundo como um todo. Amados, eu quero pensar então sobre o que Miqueias diz para nós no dia de hoje. Observe comigo que no versículo 1 ele vai dizer assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cachos de uva para chupar, nem os figos temporãos que a minha alma deseja. Em primeiro momento, em primeiro lugar, você observa o desânimo do profeta. Ele vai fazer uma analogia, ele vai usar de uma figura do pomar, dos campos. Ele é um homem do campo. E ele vai olhar, ele vai fazer uso dessa figura metafórica da agricultura para dizer que ele observa a nação de Israel e não vê ali frutos. E não vê ali algo desejável. E não vê ali algo que seja aproveitável. Ele deseja os cachos de uva, ele deseja os figos temporãos, ele olha para aqueles campos, ele olha para aquela realidade, ele deseja ver coisas boas, ele deseja ver os frutos, ele deseja ver aquilo que a sua alma deseja, mas ele olha para a nação de Israel, aqui como um campo, simbolizada num campo, um pomar, e vê muita aparência, e vê folhas, e vê árvore, e vê as parreiras, e vê tudo muito bom, muito bonito, mas não encontra frutos. Ele está desolado, ele está com a alma angustiada, ele está com a alma em prantos, ele está com a alma desejosa, mas não encontra, ele está com o coração desesperançoso. Algumas versões vão traduzir esse ai de mim como miserável eu que sou. Porque ele olha para aquela situação, para aquela realidade e não encontra absolutamente nada de bom, nada de desejável, nada que possa saciar a sua alma, nada que possa trazer felicidade para a sua vida. Ele encontra aquela realidade e diz: miserável homem que sou. Que tempo é este que eu estou vivendo? E quando você... do capítulo 2 até do capítulo 7, versículo 2 até o versículo de número 6, nós vamos ter aí um resumo daquilo que traz desespero, desesperança para o coração de Miqueias.
E você começa a perceber, do versículo 2 até o versículo de número 6, que Miqueias está denunciando a extinção da piedade. Você vai ver aí, pereceu da terra o piedoso, e a multiplicação da maldade. É um movimento conjunto, no mesmo modo que a bondade, a benignidade, a piedade, elas estão entrando em colapso. Há um volume crescente, uma multiplicação da maldade. Ele vai dizer: não há entre os homens um que sejam retos. Miqueias vai denunciar que há uma explosão do atentado contra a vida. Os irmãos, os homens estão espreitando um contra o outro, caçando com redes para derramar sangue. Os homens são covardes. Os homens maquinam o mal. E você continua a observar este resumo que Miqueias faz. Ele vai dizer que não somente há uma orquestração do mal, mas há uma quebra nos relacionamentos. Você observar no versículo de número 5, não creiais no amigo, nem confie nos companheiros. Cada um observa a sua realidade pensando em si mesmo. Cada um não pode confiar no seu amigo, não tem mais relacionamento, não tem mais conversa, não tem mais confiança, não tem nada mais da qual possa se dizer: aqui eu tenho um amigo, aqui eu tenho um companheiro. Mas quando você observa esse resumo, é apenas um resumo, e eu quero entrar com mais detalhes. Você observa que Miqueias denuncia que a família está totalmente destruída. Versículo de número 6, ele vai dizer, 5, a parte B: guarda a porta da tua boca àquela que reclina sobre teu peito. Miqueias está dizendo que não se pode confiar nem naquela que deita no seu peito, nem na esposa. Ele vai dizer que a família entrou em colapso porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são da própria casa, como se não se bastasse viver à espreita, em medo, numa espiral de medo, de paranoia, porque ele pode ser caçado, morto. Ele não tem confiança dos amigos. Agora nem mesmo a sua esposa, nem mesmo seus filhos, nem mesmo seus familiares são dignos de confiança, porque os inimigos são da própria casa. Meus amados, isso é apenas um resumo. Quando nós olhamos para a mensagem de Miqueias, ele se encontra desesperançado, porque há toda uma estrutura governamental, político, ético, religiosa, social, moral e ética, de justiça corrompido. Quando você olha, por exemplo, no capítulo 2, aí eu convido vocês a abrirem a sua Bíblia junto comigo. Observe aí no capítulo 2 de Miqueias, versículo 1 e versículo 2. Miqueias vai fazer uma denúncia que aqueles que deveriam governar a nação, deveriam zelar pelo bem da nação, aqueles que deveriam conduzir o povo à prosperidade, ao bem-estar, são aqueles que maquinam contra o povo, são aqueles que pensam e agem contra o povo, espoliando o povo. Veja aí capítulo 2, versículo 1 e 2. Ai daquele que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Sabe o que Miqueias está dizendo? Miqueias está dizendo que aqueles que detêm o poder, aqueles que estão no comando da nação de Israel, aqueles que detêm o chicote do Estado nas mãos, são aqueles que não servem ao povo, mas são aqueles que se servem do povo. São esses homens poderosos, governantes, os chefes, os comandantes,
que de noite maquinam o mal, de noite cobiçam os campos, de noite cobiçam as casas, de noite cobiçam as riquezas da nação, e de dia eles praticam aquilo que de noite eles maquinaram, porque eles têm o poder nas mãos. Ele tem as rédeas do Estado na mão. É um aparelhamento do Estado para a maldade. Quando você observa no capítulo 3 de Miqueias, do versículo de número 1 até o versículo de número 3, Miqueias vai utilizar de uma metáfora gráfica ainda mais chocante. Veja aí, capítulo 3, versículo 1 a 3. Disse eu: ouvi agora, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertencem o saber, o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais da pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis da carne do meu povo, e lhe arrancais da pele, e lhe esmiuçais os ossos, e os repartis como para panela, e como carne no meio do caldeirão. Olha a imagem que Miqueias está fazendo dos chefes, dos governantes, dos cabeças, de que há um conluio entre aqueles que governam para matar o povo, para esquartejar o povo, para cozinhar o povo e para se alimentar do povo. Que estes governantes não desejam o bem do povo, mas desejam se fartar do povo. Se você observar outra realidade, é que estes homens não têm nenhum tipo de escrúpulos, de nenhum tipo de vergonha quanto a isso. Sabe por quê? Porque os valores foram invertidos. Olha aí no versículo de número 2 do capítulo 3, os que aborreceis o bem e amais o mal. Ou seja, o bem é escanteado, o bem é odiado, o bem é desencorajado, mas aquilo que é encorajado é a maldade, aquilo que é buscado é a vilania, aquilo que é o grande desejo do coração deles é fazer o mal. Percebe que há uma inversão de valores que vai regendo toda essa tônica do comportamento. E você talvez possa dizer assim, mas nessa nação não tem justiça. E aí quando você olha para o versículo de número 9 do capítulo 3 de Miqueias, versículo de número 9, você vai perceber que essa justiça também se corrompeu. Aqueles que deveriam ser os guardiães da lei, aqueles que deveriam zelar pela lei, aqueles que deveriam prezar pela proteção do povo através das leis, das constituições, são aqueles que vituperam a lei, são aqueles que deturpam a lei, são aqueles que corrompem a lei. Veja aí, capítulo 3 de Miqueias, versículo 9. Agora ouvi isso, ó cabeças de Jacó, vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e pervertei tudo que é direito, e edificai a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão a sentença por suborno. Ou seja, Miqueias está fazendo uma denúncia de que aqueles que deveriam ser os guardiães da lei estão deturpando a lei por causa de dinheiro. Há um aparelhamento, há um conluio, há uma máfia do judiciário com o executivo. E talvez você possa então dizer assim, mas existe uma outra reserva moral da nação, a religião poderá mostrar o norte, mostrar o caminho. Quando você olha no versículo 11 do capítulo 3, a parte B do versículo, e se encontra lá uma outra denúncia do profeta Miqueias. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá.
Miqueias está denunciando que não somente o executivo daquela nação, o judiciário daquela nação está corrompido, mas a religião daquela nação está corrompida. Porque os profetas, os pastores, os pregadores, aqueles que deveriam falar em nome de Deus, estão falando de acordo com uma conveniência, de acordo com o dinheiro que vai entrando no bolso, e eles não têm temor do Senhor, porque eles observam toda aquela situação, e eles não percebem que aquilo tudo é mal, que aquilo tudo é desprezível aos olhos de Deus, mas eles simplesmente, sem nenhum temor, observando tudo aquilo, apenas porque há um templo erguido, apenas porque há o movimento de sacrifícios acontecendo rotineiramente, apenas porque a rotina religiosa acontece diariamente, apenas porque ali, dentro daquele templo, acontece aquilo que o Senhor havia ordenado para que acontecesse dia após dia, mas porque isso tudo acontecendo, eles têm a arrogância de dizer, nenhum mal nos sobrevirá, porque o Senhor está no meio de nós. Eles acreditam na religiosidade, eles se corromperam. O executivo da nação se corrompeu, o judiciário da nação se corrompeu, a religião se corrompeu, e talvez você possa dizer, mas existe ainda uma reserva, um lugar onde o homem pode correr, um lugar onde o homem pode ser socorrido. A família. E quando a gente volta lá para o capítulo 7, a partir do verso de número 6, você vai perceber que a família também está totalmente fragmentada. O pai despreza o filho despreza o pai, a filha despreza a mãe, a nora despreza a sogra. Não se pode confiar na própria esposa que declina no seu peito, no seu peito. Os inimigos do homem são os da própria casa. Percebe que aqui está tudo, absolutamente tudo em desordem, em caos. Amados, diante dessas denúncias de Miqueias, eu quero crer que os irmãos percebem que não há qualquer semelhança, não é nenhuma coincidência. Nós vivemos tempos assim. Miqueias está nas ruas. Miqueias está à nossa porta. Miqueias está clamando nas praças. Miqueias está dizendo algo para mim, algo para você, algo para a nossa nação. Meus amados, talvez a pergunta que nós podemos fazer é por que nós chegamos nesse ponto? Quando foi que nós deixamos tudo se degringolar e chegar nessa realidade? Quando você olha Miqueias capítulo 6, nós vamos encontrar essa resposta. Porque em Miqueias capítulo 6, nós vamos observar que Deus não está alheio a essa situação. E Deus está severamente irado com a nação de Israel, com o povo de Deus, com algumas decisões que eles tomaram. E um abismo foi chamando o outro abismo, até chegar naquela situação degradante de um colapso religioso, moral, ético, social e político familiar. Você olha Miqueias capítulo 6, nós vamos enfrentar e vamos observar os motivos que levaram aquela nação à ruína. A primeira razão está aqui, capítulo 6, versículo de número 3. O próprio Deus está dizendo para o povo de Israel, o povo de Deus: povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. A primeira atitude que Deus mostra que aquela nação caminhou a passos largos para a ruína, para a bancarrota, foi de que o povo de Deus se enfadou de Deus. A palavra de Deus, a palavra enfadou significa se empanturrou de Deus.
Achou que estava cheio de Deus. Não aguentava mais participar das coisas de Deus, não aguentava mais observar a palavra de Deus, achou que aquilo que eles sabiam, achou que aquilo que eles praticavam, achou que aquilo que eles cultuavam era mais do que suficiente, e eles foram se enfadando de Deus, se cansando de Deus, se chateando com as coisas de Deus e priorizando outras coisas. Os amados, o primeiro passo para a ruína de uma nação é quando aquela nação se cansa das coisas de Deus. Quando nós observamos o que aconteceu na Europa pós-reforma, a reforma foi um movimento grandioso, glorioso, e restabeleceu a palavra no centro de todas as coisas, onde Deus foi incluído na esfera pública, na esfera privada de todos os homens. Mas com o passar do tempo, as pessoas foram se enfadando de Deus, foram se cansando de Deus, foram se achando que Deus não era mais necessário. E Deus foi sendo tirado da vida pública da Europa e foi sendo escanteado para um mero adorno particular. A Europa se enfadou de Deus a tal ponto que hoje a Europa, ela não se diz mais cristã, mas ela se diz pós-cristã. E mesmo com toda a sua herança reformada, que mesmo com toda a sua herança religiosa, que mesmo com toda a sua herança riquíssima, calcada no cristianismo, e mesmo que a própria Europa ela é o que é por causa da palavra de Deus, hoje a Europa se encontra em ruínas. Meus amados irmãos, isso tem acontecido nos Estados Unidos, isso tem acontecido no nosso Brasil. Nós estamos nos cansando de Deus, se enfadando de Deus, escanteando a Deus, não priorizando a Deus. Um outro passo perigoso é que o povo se esqueceu das bênçãos de Deus. Veja aí no capítulo 6 de Miqueias, versículo 4 e versículo 5. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça de Deus. O que Deus está requerendo daquele povo é que o povo se lembre, porque o povo se esqueceu. Se esqueceu das bênçãos de Deus, se esqueceu de que Deus havia libertado aquela nação, de que Deus havia dado uma boa liderança, Moisés, Arão, Miriam para aquela nação, de que Deus havia transformado a maldição que saía da boca de Balaão, Deus transforma em bênçãos, porque ninguém amaldiçoa o povo de Deus, se Deus assim não permitir, mas Deus transformou a maldição em bênção. De que Deus havia abençoado aquela nação, desde de Sitim até Gilgal. Sitim foi onde o povo de Deus começou a sua jornada rumo à terra prometida. Gilgal foi onde o maná cessou e a promessa e a fidelidade de Deus se cumpriu, de que Deus haveria de levar aquela nação para uma terra que haveria de brotar e de dar leite e mel. O que Deus está dizendo é que eu te abençoei de A a Z, do começo até o fim. Meus amados irmãos, quando uma nação se esquece das bênçãos de Deus, do favor de Deus, da misericórdia de Deus, essa nação, ela caminha a passos largos para a ruína e para a destruição. Meus amados, nós precisamos lembrar daquilo que Deus fez por nós, a começar de que nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, e que Deus agora nos transportou para o reino do Filho de seu amor, por causa do sacrifício de Jesus, porque Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados, porque Jesus morreu na cruz para que a ira de Deus, que estava destinada para você e para mim, caísse sobre a pessoa bendita de Jesus, Jesus que se fez
fez maldição para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus que foi o protagonista da nossa libertação. Jesus que é o condutor da nossa fé. Jesus que é aquele que nos conduz até a terra prometida. Jesus que vai nos abençoar do começo até o fim, de A até a Z, de Alfa até a Ômega. Jesus que começa a nossa vida com Deus. Jesus que nos sustenta na nossa vida com Deus. Jesus que nos leva até o final da nossa vida com Deus. E Jesus que nos levará a viver eternamente na presença de Deus. É este Jesus que nos confere as bênçãos inefáveis, as bênçãos extraordinárias, as bênçãos extraordinárias que só Deus tem para nos dar. E quando nós nos esquecemos disso, e quando nós nos esquecemos de pregar sobre isso, a nação sofre, a nação padece, a nação entra em colapso. Mas mais do que isso, amados, um outro passo é que este povo estava praticando culto de aparência. Você observa versículo 7 do capítulo 6 de Miqueias. Miqueias 6, versículo 7. Versículo 6 e versículo 7. Com que me apresentareis ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus excelso? Virei perante ele com holocausto, com bezerro de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Em primeiro lugar, que o problema não são os sacrifícios. Isso era ordem de Deus. O problema é que aquele povo estava imerso na maldade, amando a maldade, praticando a maldade, incentivando a maldade, deturpando os valores, de tal forma que aquilo que eles apresentavam durante as celebrações culticas não adiantava de nada, eram apenas meras aparências. E Deus está dizendo que Ele não se agrada daquele movimento apenas aparente se o coração não é transformado. Então, aqueles homens, como se dissessem, já que Deus não está aceitando a nossa adoração, então nós vamos fazer grande, nós vamos fazer uma coisa grandiosa, nós vamos fazer uma coisa gloriosa. E aí vai fazer, do que adianta milhares de carneiros, do que adianta 10.000 ribeiros de azeite? Sabe o que Deus está dizendo? Você pode fazer uma coisa grandiosa, você pode fazer uma coisa gloriosa, você pode fazer uma coisa esplendorosa, você pode fazer uma coisa, algo de uma aparência formidável, mas que isso tudo, se a sua prática, se o coração não estiver ligado a Deus, ao temor a Deus, a andar com Deus, isso tudo não adianta de absolutamente nada. Quando a nação começa a adorar a Deus por aparência, a nação caminha passos largos para a destruição. E isso está intimamente ligado com o último passo, a ruína. Quando aqui no versículo de número 8, Deus vai dizer que aquele povo se esqueceu do que era primordial. O que é primordial? Versículo 8 do capítulo 6. Ele te declarou a Deus o que é bom. E o que o Senhor pede de ti é que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. O que Deus requeria daquela nação não era os cultos grandiosos, aquela celebração portentosa, mas o que Deus requeria daquela nação era que eles andassem humildemente com Deus. É que eles reconhecessem que a vida deles não poderia seguir adiante, não poderia ter um curso normal, se não fosse num caminhar, num relacionamento tete a tete, face a face com o Eterno. E a ideia de Miqueias é que somente pratica a justiça, somente ama a misericórdia, se anda com Deus.
O que Deus requer daquela nação é que eles sejam justos, que o comércio seja justo, que haja justiça nas transações, que haja justiça nos seus relacionamentos. O que Deus requer daquela nação é que ela ame a misericórdia, que ela veja o pobre, que ela veja o necessitado, que ela veja o aflito, e ele não amasse, e ele não quebre a cana quebrada, nem apague a torcida que fumega, mas estenda a mão, ele reconstrói aquele indivíduo, que ele entenda que aquela pessoa é imagem e semelhança de Deus, e que não importa se ela tem mais ou menos, todo e qualquer ser humano precisa viver com dignidade, que ame a misericórdia. Era apenas isso que Deus requeria daquela nação, mas aquela nação se esqueceu de Deus, esqueceu de andar com Deus, abandonou a justiça, abandonou a misericórdia, e agora está em colapso. Queridos, nada muito diferente dos nossos dias. E agora? Talvez você e eu estejamos como Miqueias, olhando para toda essa situação do nosso Brasil, estejamos perplexos, desesperançosos, desamparados. A gente não acha um caminho, a gente não acha uma rota. Mas Miqueias vai nos dar a direção. Observe aí no versículo 7, do capítulo 7. Miqueias 7:7. Ele vai dizer assim: eu, porém, entenda, eu estou olhando toda essa situação, não há nada que a minha alma se agrade, não há nada que o meu coração se alegre, a nação está em ruínas, a nação está em colapso. Eu, porém, mais, conjunção adversativa, eu vou tomar uma postura diferente. Eu não vou me render ao desespero. Eu não vou sucumbir à desesperança. Eu não vou tomar a trilha do desespero. Eu não vou me abrigar na choupana da masmorra do desespero. Eu não vou negar, eu não vou entrar no estado de negacionismo, eu não vou entrar no estado de euforia. Eu não vou me botar a minha cabeça debaixo da terra e fingir que nada está acontecendo, mas eu também não vou entrar em desespero aflito por causa dessa situação. Eu, porém, meus amados, essa é uma decisão particular, pessoal. Você precisa tomar uma decisão de olhar para essa situação e encarar a vida da forma correta. Eu, porém, Miqueias toma decisões firmes, radicais, contra as possibilidades. Toma decisões baseadas na fé. A fé não é um pensamento positivo, a fé é a confiança em Deus. É depositar os nossos anseios, as nossas angústias, o nosso desespero, a nossa desesperança aos pés da cruz. Eu, porém, olharei para o Senhor. Meus amados, Miqueias toma uma decisão firme de não olhar para homens, de não olhar para ideologias, de não olhar para políticos, de não depositar sua esperança em alianças. Ele não olha para as forças armadas e encontra ali algo que seja digno de fé. Ele olha para Deus. Eu, porém, olharei para o Senhor. Eu olharei para o alto, eu olharei para cima, eu olharei para o eterno, eu olharei para o Deus Todo-Poderoso. Não é homem A, não é homem B, não é posição A, não é posição B, mas é o eterno em quem eu tenho que olhar, é o eterno quem eu tenho que fitar os olhos. É para lá que eu vou, é para lá que eu vou me dirigir, é para lá que eu vou derramar o meu coração. Eu olho para o eterno. Miqueias toma a decisão de colocar a sua esperança em Deus, porque ele sabe que é em Deus. Ele olha para Deus, ele sabe que os frutos estão na presença de Deus. Miqueias toma a decisão de colocar a sua esperança
em Deus. Eu olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. A minha esperança não está na minha condição financeira, a minha esperança não está no trabalho, a minha esperança não está no homem, o meu consolo não está nas condições terrenas, mas a minha esperança está no Deus da minha salvação, o Deus da minha redenção, o Senhor da minha história, aquele que me abençoa de A a Z, do começo até o fim. Ele não se ausentou, Ele não está alheio, Ele está pronto, Ele está listo, Ele está com os olhos atentos para nós, com os nossos ouvidos atentos para nós. Eu colocarei a minha esperança, eu esperarei no Deus da minha salvação. Se a situação está péssima, se a situação está caótica, se a situação está extremamente deturpada, um colapso está ao nosso redor, Deus é poderoso para nos salvar. Ele redimirá a minha nação, Ele restaurará todas as coisas. Miqueias toma a decisão de dirigir o seu clamor a Deus. Veja aí, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. A boca de Miqueias não profere impropérios contra A, contra B. O seu muito falar não é discussões nas redes sociais. O seu muito falar não é entrar em debates, em embates. Não estou falando que você não possa se definir e se posicionar, mas o seu posicionamento precisa estar embasado no seu relacionamento com Deus. E se você não gasta tempo orando, clamando a Deus, buscando a Deus a solução para a calamidade que o nosso país se encontrou e se encontra, a sua discussão, os seus embates são meramente frutos de um coração orgulhoso. Você quer apenas provar o seu ponto. Você quer apenas estar certo. Antes de entrar em qualquer embate, antes de entrar em qualquer discussão político, social, ético, você precisa primeiro gastar tempo no seu quarto, orando a Deus pela nação, pelo país, pelas autoridades, pelos pobres, pelos necessitados. Você precisa interceder. Miqueias cria que somente Deus poderia ouvir a sua oração. Meus amados irmãos, quero concluir lendo Miqueias capítulo 7, versículo 18. E lá diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a tua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Queridos, se há uma mensagem que nós precisamos nos apropriar nesse tempo de calamidade pública, social, ético, moral, é a mensagem do Evangelho da Cruz. Porque a mensagem do Evangelho da Cruz é a mensagem que denuncia o pecador, que denuncia o pecado, que denuncia os males do pecado, mas é também a mensagem de restauração, de graça, de perdão e de favor de Deus. Deus tem prazer no perdão, Deus tem prazer na misericórdia, Deus tem prazer em nos tratar de uma forma que nós não merecemos. Nós não merecemos, a nação não merece, o Brasil não merece absolutamente nada, mas Deus quer nos dar mais do que merecemos. Ele nos deu seu Filho amado para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos justiça, para que nós tivéssemos misericórdia e para que nós andássemos humildemente com Deus e praticássemos todas as suas obras de obediência. Meus amados irmãos, que a igreja se levante com uma voz profética, que o nosso Brasil, ele não tem jeito por causa de política, que o nosso Brasil não tem jeito por causa de política social, que o nosso Brasil não tem jeito por causa de uma manifestação integral de cuidado, que o nosso Brasil tem jeito se Jesus Cristo foi pregado, se as pessoas se arrependerem, se o pecado for abandonado, e que Deus perdoará e restaurará a nossa nação. Essa é a mensagem de Miqueias para mim e para você.
Que Deus te abençoe.